Saudações a todos. Dando continuidade então ao estudo, a reflexão que trouxemos no último áudio, que é o capítulo 8 do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, cujo tema é o autodescobrimento e o significado existencial. Então, dando sequência, nós vamos ver que esse estudioso, desse grupo que fazem os estudos psicológicos dos livros que a Joana de Ângeles tem trazido através do Divaldo Franco, da mediunidade de Divaldo Franco, nós vimos que ele fala ali no sentido de que temos muita dificuldade, por mais que tenhamos tido grandes avanços, nos últimos anos, nas últimas décadas, ao mesmo tempo percebe-se como nunca um vazio muito grande, uma perda do sentido da vida muito significativa. E ele está trazendo aqui a orientação baseado nos estudos da Joana de Ângeles, nos seus livros, E não só nos livros, inclusive como em perguntas que eles puderam dirigir a Joana de Ângeles através do médium Divaldo, de questões que eles precisavam ali de um esclarecimento mais profundo, para um entendimento mais claro e lógico. Então, o que ele nos traz aqui neste capítulo é justamente que nessa busca desse autodescobrimento, nesse mergulho em si mesmo, é preciso que nos desvencilhemos das ilusões, porque como falávamos, nós criamos verdadeiras ilusões em relação a nós mesmos. Nós nos vemos de acordo com as nossas fantasias infantis, de acordo com as ilusões que vamos criando, talvez para aliviar muitas vezes sentimentos angustiantes que temos, frustrantes, e vamos criando ilusões, E nós paramos justamente quando ele diz, e são várias essas ilusões, sendo alguma delas. E agora ele vai enumerar algumas dessas ilusões que nós vamos criando em relação a nós mesmos, que nada mais é do que fuga, um processo de fuga. Então vamos. A primeira ilusão, primeiramente então, a ilusão do sucesso e da imagem. Vivemos em uma sociedade em que a competitividade é vista como virtude. Olhem só. Vivemos em uma sociedade em que a competitividade é vista como virtude. Desde criança, a educação é direcionada para sermos alguém de sucesso no mundo. O ser real que somos fica à margem, enquanto perdemos tempo na construção de uma personagem. Aprendemos que a essência é menos importante do que a imagem projetada. E o custo de tudo isso é muito elevado. Ao analisar a sociedade do espetáculo, o escritor francês Guy Debord estabelece um dos paradigmas que marcam uma grande ilusão construída coletivamente. O que aparece é bom, o que é bom aparece. Então, é uma construção coletiva de um paradigma. O que aparece é bom, o que é bom aparece. E isso ganhou proporções enormes com a revolução nos meios de comunicação. Qualquer atividade, mesmo as que deveriam ficar restritas ao ambiente doméstico, ganha ares de espetáculo. E muitos sentem a necessidade de compartilhar nas redes sociais qualquer coisa que possa projetar sua imagem. O que está por trás dessa falsa necessidade? O ser humano aturdido,
que, tendo perdido contato com a própria realidade, projeta uma imagem fictícia por não ter aprendido a lidar com a sua angústia. É o que falávamos. São esses processos conflitantes, angustiantes que trazemos, que fazem com que nos apeguemos e criemos ilusões para aliviar esse sentimento. E essa ilusão do sucesso e da imagem é uma coisa que os meios modernos de comunicação facilitam e veio à tona toda, né? Então, o que aparece é bom, o que é bom aparece, né? Um paradigma criado coletivamente. Aprofundando esse ponto de vista, o filósofo esloveno Slavoj Žižek oferece uma analogia interessante quando avalia o processo de projeção de imagem que ganha força na sociedade contemporânea. Para ele, abre aspas então para esse filósofo esloveno, da mesma maneira que o café descafeinado tem cheiro e gosto semelhante aos do café sem ser café, minha persona na rede, o você, entre aspas, que vejo lá, é sempre um eu descafeinado. Por outro lado, existe também o excesso oposto e muito mais perturbador, o excedente de minha persona virtual com relação ao meu eu real. As duas polaridades são faces do distanciamento entre persona e ser real. E isso toma proporções preocupantes no contexto coletivo. A neurose já não é um problema somente do indivíduo, mas de toda uma coletividade enferma. Por isso que ele chamou ali de uma ilusão coletiva, né? Criada pela ilusão do sucesso e da imagem, né? Em que de uma forma ou de outra caímos nesses extremos, né? Eu vou até ler novamente para que a gente interiorize essa colocação desse filósofo esloveno. Da mesma maneira que o café descafeinado tem cheiro e gosto semelhante aos do café sem ser café, minha persona na rede, o você que vejo lá, né? Aquele você, não aparece o você, né? É sempre um eu descafeinado. Então, essa é uma das polaridades. Por outro lado, existe também o excesso oposto e muito mais perturbador, que é o excedente de minha persona virtual com relação ao meu eu real. E a ilusão do sucesso e de projeção da imagem, como constata Joana de Ângeles, leva a, abrindo aspas para Joana, uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. O sucesso decantado como forma de felicidade é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Porque a solidão é algo que graça, né, de forma assim epidêmica. E o que está levando essa solidão, né? Como resultante desses estudos, ele coloca, né, o sucesso decantado como forma de felicidade, que não é isso? Não é isso que desde criança se coloca nas mentes infantis? Então, o sucesso decantado como forma de felicidade é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. E entendamos solidão no seu verdadeiro sentido, não exatamente a solidão do afastamento das pessoas, né? Mas uma solidão
no fundo do coração, né? A pessoa pode estar entre muitos, mas se sente só. Por sua vez, o ser psicológico desperto não se importa se é ou não alguém de expressividade e sucesso para o coletivo que o cerca, mas dedica tempo e energia ao seu autodescobrimento, pois somente assim poderá ser pleno. Ciente de que tem seu valor intrínseco, não necessita projetar a imagem de alguém que não é para que se sinta preenchido. Então, vamos lá, repetindo. Por sua vez, o ser psicológico desperto. Por que eles falam desperto? Porque a Joana de Ângeles, ela frisa muito esse sono, que a grande maioria nós estamos num estado de sono. Ela chama estado de sono, o sono da consciência, porque ainda não despertamos, né? E aqui justamente ela vai falar de quem já despertou. Então, por sua vez, o ser psicológico desperto não se importa se é ou não alguém de expressividade e sucesso para o coletivo que o cerca, mas dedica tempo e energia ao seu autodescobrimento, pois somente assim poderá ser pleno. Ciente de quem tem seu valor intrínseco, não necessita projetar a imagem de alguém que não é para que se sinta preenchido. Afinal, o maior homem que pisou na terra não era um simples carpinteiro? Então, aqui então são as colocações dentro do tema, a primeira das ilusões, né? A ilusão do sucesso e da imagem. Agora vamos então para a segunda situação, que é a ilusão do ter. Novos deuses pairam soberanos no Olimpo da era moderna, muito vinculados à ilusão do sucesso, consumo, dinheiro e poder. E além da sociedade do espetáculo, nos anos 70, outro francês, o filósofo e sociólogo Jean Baudrillard, Baudrillard, apresentou a sociedade de consumo, chamando a atenção do tipo de comportamento autodestrutivo que estávamos construindo enquanto coletividade, isso nos anos 70. Então vamos para, abrindo aspas para ele, no Ocidente, ao menos hoje, as biografias exaltadas dos heróis da produção cedem lugar a dos heróis do consumo. As grandes vidas exemplares deram largas às estrelas de cinema, dos desportes e dos jogos. E o que sempre se exalta desses grandes dinossauros são os seus excessos e a virtuosidade dos seus gastos monstruosos. Ao exibirem-se, cumprem uma função social bem precisa. 2 pontos, né? Então, ele vai colocar, né? Ele vai finalizar aí a sua fala. A da exaltação de gasto por procuração para todo o corpo social. Vejam só, ao exibirem-se, né, esses dos quais ele está falando, né, eles cumprem uma função social bem precisa, a da exaltação do gasto por procuração para todo o corpo social. Né? Entendemos bem o que ele quis dizer. O que é uma procuração? Né? É uma autorização. Então, vejam como tudo, esse tecido social, né? Ele veio se construindo, e hoje vivemos as culminâncias dos desastres a que chegamos. Recordando as tribos primitivas, quando eles capturavam um animal,
Costumavam retirar sua pele e usá-la junto ao corpo, pois acreditavam que a força do animal passava para eles e os tornavam mais poderosos. Na tribo africana Macaia, por exemplo, o feiticeiro principal da tribo, abre aspas, veste-se de pelo de onça, cobrindo a cabeça com a pele de um leão, dando mostras do seu poder. Olha, dando mostras do seu poder. Algumas tribos faziam isso também com seus inimigos de guerra. Em visita ao Museu Arqueológico de Vinha del Mar, no Chile, pude observar algumas tribos que escalpelavam seus inimigos e faziam estacas de madeira com miniaturas de suas peles e cabelos, dizendo que a força dos seus espíritos agora os pertencia. Na ilusão do consumo, se faz algo parecido com esses costumes tribais. O valor daquilo que se compra e ostenta parece nos pertencer. Um perfume famoso, a marca disputada, o carro potente, tudo isso ilude seus donos, fazendo-os pensar que sua personalidade agrega o valor do objeto possuído. Novamente, o valor intrínseco desconhecido é transferido às coisas, cuja transitoriedade traz consigo a angústia da sensação de perda, levando a novos impulsos consumistas, até que tenhamos a coragem de enfrentar o vazio existencial. Então, por que enfrentar o vazio existencial? Porque enquanto não enfrentarmos, estaremos construindo e criando e vivendo essas ilusões, né? Como forma de fuga para aplacar o sentimento doloroso, angustiante que esse vazio existencial traz. E esse vazio existencial é justamente a falta ou até mesmo a perda do sentido da vida. E neste contexto, avalia Joana de Ângeles, o ser em si mesmo é de quase secundária importância, desde que a aparência seja agradável, a posição tenha representatividade e o dinheiro se encarregue de resolver as situações embaraçosas. Então, o ser em si mesmo, que é o self, né? Ele quase não tem uma importância secundária. O que importa é o que aparece. Então, mas é muito interessante, porque o que importa é o que aparece para massagear o nosso ego, que é o nosso ego que fala muito alto. Mas é interessante que os outros também desejam ver e conviver com o ego do outro, porque ele aplaude, para ele tudo isso brilha. Muito, muito a se pensar, né? Muito a se pensar. E como estamos falando para espíritas ou simpatizantes de espíritas, né? Simpatizantes do espiritismo, mas a grande maioria pertence ali à casa, né? De Fabiano, e somos espíritas, né? Então, é interessante que possamos até acrescentar aqui uma situação de aprendizado em que foi nos mostrado ali muitos espíritos, tanto de encarnados, muitos espíritos encarnados ou desencarnados, encarnados num processo de desprendimento pelo sono, né? E desencarnados, né? Numa região muito, muito de baixo padrão vibratório, né? Em que havia ali um processo de robotização, digamos. Nós já aprendemos e sabemos que um espírito, ele, pelas suas escolhas, né, pelo seu comportamento, ele se liga a mentes astuciosas, inteligentes, interessadas em manipular, né, interessadas em comandar mentes mais frágeis, mentes ainda com grandes problemas, senão não estaria ali, mas mais frágeis que eles e que se deixam manipular, se deixam hipnotizar.
E a proposta do que foi mostrado era justamente um processo de robotização. Era um processo em que de uma forma repetitiva, hipnotizante, se construía naqueles um processo de endurecimento dos sentimentos, um afastamento de tudo que pudesse levar ali a uma expressão de sentimento. É um processo de robotização. E nós temos percebido muitos assim, muitos que estão encarnados e que se deixaram arrastar, né? E se encontram nessas condições desse processo, né? É muito interessante. Deve nos levar a muitas reflexões e a necessidade de todos os pais, né, de todos poderem perceber essas questões e tratarem de sensibilizar a esses tantos que trazem os sentimentos ali muito, muito condicionados a uma frieza. Então, pelo tempo, que fiquemos com essas reflexões, que fiquemos em paz. Olá, vamos continuar o tema que estamos tratando, que é o perdão. Na semana passada, nós trouxemos uma mensagem que está no livro do Frei Fabiano, né? Fabiano de Cristo, Peregrino da Caridade. Vamos continuar falando a respeito do perdão. E o livro que eu escolhi hoje é o Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. A mensagem é a de número 10, que se chama O Perdão. Então, interessante a gente vendo as obras, como esses espíritos de escola vão colocando, vão nos trazendo essas mensagens e nos ajudando nas nossas reflexões, né? E um outro ponto importante aqui é que algumas passagens de Jesus nós precisamos nos aprofundar, né? Aqui nesse capítulo vai se falar de uma célebre pergunta de Pedro a Jesus, que ela é assim de uma grandeza muito grande, mas que requer muito esforço de nossa parte, né? E essa lição é tão bela, tão preciosa, acho que todos nós vamos nos identificar de alguma forma. Vamos começar a leitura então. Capítulo 10, o perdão. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inovidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente, trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. É muito envolvente a narrativa de Humberto de Campos. A gente consegue ali dentro da nossa pequenez enxergar, né, a cena, de alguma forma estar lá. Então haviam muitas pessoas ali sedentas, né, muitas conexões, muitas curas que ocorriam através ali por onde o mestre passava. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Vejam, se trouxermos para os dias de hoje, quantas situações são assim, né? Onde estamos ali engajados, empolgados com um trabalho, com uma doutrina, com uma verdade, e de repente começamos a nos deparar com dificuldades, com adversários, né? Com contrariedades, com opiniões diferentes da nossa. E qual é a nossa reação? Como é que nós reagimos? Sempre falamos, sempre ouvimos dizer aqui dentro, né, na casa de Fabiano,
dentro da doutrina espírita. Sigamos a Jesus, façamos o que Jesus nos ensinou, né? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, ele, durante esses 3 anos de muito trabalho, de muita exemplificação, ele enfrentou dificuldades. Qual foi a postura dele, né? A mensagem já nos dá a dica, né? O título da mensagem já nos dá a dica, a diretriz de segurança, o perdão, né? Então, enfrentando as dificuldades, e ele enfrentou várias, e também deixou bem claro a todos os seus discípulos que eles também enfrentariam adversidades, né? Vamos continuar. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam imenso júbilo, proveniente das esperanças no novo reino que não chegavam a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar, que desejava levantar as iras populares contra a denominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Então, Jesus trouxe ali uma luz, né? Pregava algo completamente diferente do padrão. Então, para muitos foi uma afronta, né? Pensar diferente, agir diferente, andar com pessoas ali que não eram vistas, né? Junto ali aos leprosos, às mulheres, situações ali que eram muito diferentes da que o pessoal vivia, né? Vejam que às vezes as nossas lentes acabam deturpando a situação. A gente quer que o mundo se adapte ao nosso pensamento, aos nossos moldes, não é mesmo? Então, era esse o cenário. Então, enquanto uns tinham o coração como um terreno fértil, outros não. Ainda não estavam prontos e quiçá ainda não estamos prontos, não é mesmo? Temos que refletir nisso, o que temos, o que devemos ainda resolver, né? Eliminar de nós. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Então, temos que tomar cuidado com esses moldes, com esses padrões, né? Muitas vezes as pessoas querem ali nos colocar dentro de caixinhas, e a gente também comete esse erro, né? Às vezes a gente está muito empolgado com uma situação e a gente quer que todo mundo enxergue da mesma forma, e não é assim. Não é assim que acontece, tudo tem seu tempo. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio das falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Então, criou-se ali um monte de intriga, como diria hoje, né, de fake news, armadilhas. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos da sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para melhores ilações na esfera do ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu a seus discípulos. Vejam, né? Que é assim mesmo, a nossa condição humana, a menor contrariedade, perdemos o nosso padrão mental, né? Nos afinamos, nos ligamos a uma diversidade, a uma adversidade, né? Nos ligamos a uma situação difícil, começamos ali a nutrir um sentimento menos nobre, arquitetamos revides, discussões, brigas,
e aí construímos essa aliança difícil, né? Esses nós, essas dificuldades, né? Com relação ao perdão, porque criamos adversários, né? Então, os discípulos não aconteceu a mesma coisa. Enquanto Jesus percebeu a situação na sua condição de forma tão diversa, tão diferente, os discípulos não. Eles entraram em conflito. Por quê? Né? O mestre estava ajudando tanto, o mestre havia despertado tantas pessoas, né? Não era justo, né? O nosso senso de justiça, ele está muitas vezes ligado à terra, né? Ao imediatismo, às nossas verdades, aos nossos padrões. E Jesus tinha uma visão muito mais ampla, né? Ele sabia o que estava por vir, ele sabia que não valia a pena, que não era necessário entrar em confronto com ninguém. E ele não entrou. Felipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Então eles entraram mesmo na briga, sintonizaram. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas lhes acendiam no ânimo propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Tão atual, né? Se nós formos ver, muito atual esse capítulo. Quantas inimizades, né? Pessoas que não falam mais umas com as outras por conta aí de uma opinião diferente. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, um assecla de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas. Assecla, aqui tem uma nota, que é adepto correligionário partidário. Tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre a comunidade dos discípulos. Ficou ali, né, como a gente diria hoje, entalada essa situação. Eles não conseguiam digerir, não conseguiam parar de pensar. E é aí que a gente se liga na dificuldade, né? A gente cria esses laços, a gente começa a guerrear mentalmente com um adversário e, portanto, vai ficando cada vez mais difícil a gente deixar passar, né? Tem que ter o trabalho do perdão. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Foi instalada ali uma bomba, né? Literalmente na casa mental, né? Todos se deixaram, de uma certa forma, se envolver na situação. E isso é muito duro, né? Quando fere ali os nossos valores, os nossos princípios, quando sabemos que estamos certos, esse espírito guerreiro aflora, né? Quando a gente deveria parar e pensar, será que vale a pena? Será que vale a pena essa batalha? Ou vamos perder tempo, né? Que consigamos seguir firmes, focados, ali como Jesus fez, para o bem ali da doutrina, né, do evangelho, para trazer ali o que ele veio fazer. Ele veio nos ensinar a amar, então ele não ia perder tempo com isso, né? Então, grande ensinamento, né, que consigamos trazer para o nosso dia a dia. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Então, um convite à serenidade, ao equilíbrio, à pacificação. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão.
estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Então, qual é a nossa postura quando somos caluniados, fofocas? É verdade? Se não for, por que a gente vai arrumar adversário? Por que a gente vai arrumar inimigo? Por que a gente vai perder o nosso equilíbrio? Por que entrar até as vias de fato numa briga, numa discussão que pode ter consequências ali que vamos nos arrepender amargamente, ferindo alguém de forma permanente às vezes, né? Que reflitamos nesse sentido. Continuando. Daí a alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Mestre, chamaram-vos servo de Satanás e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua, porque para ele era o certo. Nós agimos assim, quando achamos ou quando estamos agindo em nome da verdade, nós agimos exatamente dessa forma, nós queremos defender, como assim, né? O errado não pode ser o certo. Observávamos que por vós mesmo nunca oporis a contradita, juntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado. E por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Então era um intuito de proteção, né? Era por amor. Não era nada radical, né? Entendamos assim. Era por amor, por respeito. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou: acaso poderemos colher uvas dos espinheiros? Vejam que ensinamento, né? E ele sempre fazia dessa forma, fazia essas perguntas que era justamente para as pessoas pararem, refletirem, né? Pegarem a profundidade do ensinamento. De modo algum me empenharia em Nazaré, numa contradita estéril aos meus opositores. Não seria inútil. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Então, de forma pacífica, ele continuou ali, trabalhando, sendo útil, aonde deveria ser. Neste particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então, foi um convite ao equilíbrio. Então, se você tem que fazer algo, tenha paz, equilíbrio e vá fazer o que você precisa fazer, não se contamine, porque as suas horas vão ser produtivas. Quando a gente fica pensando ali o tempo inteiro num adversário, num inimigo nosso, a gente deixa de trabalhar, a gente deixa de ser produtivo no bem. A gente perde, às vezes, oportunidades de trabalhar, de servir, né? De ter ali as nossas mentes equilibradas, reequilibradas, servindo na seara. Então, para que perder tempo em Nazaré, né? Acho que é a conclusão mais direta aí que nós podemos ter. De que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Então, aquilo só inflamaria ainda mais os ânimos, seria prejudicial à causa, né? Então,
tudo poderia, né, de alguma forma colocar em risco o futuro. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Mestre, atalhou Filipe, quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Então, vejam como é muito ainda de nosso, né? Esse sentimento assim, não é justo, né? Então, quase com mágoa. Todos que estavam lá, a maioria que estavam lá, estava, né, falando do mestre pelas costas. E aquilo deixou ferido, indignado, né? Não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito. E esse é um dos nossos maiores erros, né? Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade faz com que a gente ache que todo mundo tem que concordar com a gente, todo mundo tem que gostar da gente. E ao menor sinal ali de contrariedade, botamos tudo a perder, né? Temos essa situação tão difícil ainda dentro de nós. Então o mestre interrogou com energia e serenidade. Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. E realmente isso seria até o motivo da nossa perdição, alimentar a nossa vaidade. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo e, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Eu vou parar aqui nesse ponto em função do tempo, mas aqui fica, né, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né, que é o que Ele está colocando, a nossa lealdade para Deus. Então, se realmente queremos servir no Evangelho, que nós sirvamos com alegria, com equilíbrio, que deixemos de lado essas desavenças, essas confusões, né? Esses atritos desnecessários, que trabalhemos firmes, né? Que deixemos de lado essa história de querer se destacar, de agradar a todo mundo, que é o que ele disse, agradar a todos é marchar para o caminho largo, é o caminho da perdição, né? E ele mesmo, quando ele delega para eles irem pregar nas cidades, ele não fala para ninguém entrar em confronto ali com aqueles que não os recebesse bem, né? Então, na semana que vem a gente continua esse texto muito rico. Então, boas reflexões, porque até esse ponto nós já tivemos muita coisa para a gente pensar e refletir. Um abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.